Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas noches, de acuerdo al sitio donde se encuentren. Para nosotros es una gran alegría, una gran fiesta, reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, analizando otro tema, como siempre decimos, todos los temas del Libro de los Espíritus son interesantes, siempre nos dejan una gran enseñanza, pero este capítulo en particular yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Porque siempre desde nuestras abuelitas, bueno, sobre todo las personas mayores, siempre nos hablan y incluso en las religiones, nos hablan del ángel de la guarda, ¿no? De hecho, hay una oración bien bonita de los ángeles de la guarda. Entonces, Kardec, conociendo todo esto, interrogó al mundo espiritual de este tema, ¿no? Por eso es que el capítulo se llama así, Ángeles de la Guarda, Espíritus Protectores, Familiares o Simpáticos. Y para tratar este tema, hemos invitado a una hermana que pertenece en estos momentos a la Federación Espírita de Chile, pertenece al Centro Espírita Buena Nueva, y bueno, ella amablemente ha accedido a acompañarnos en este ciclo de reuniones, cosa que nos contenta mucho, primero por nuestros hermanos chilenos, ¿no? Que están allí. No habíamos tenido la oportunidad de tener a alguien de la Federación Espírita de Chile con nosotros directamente, a pesar de que nos unen grandes nexos con Chile, porque bueno, tenemos muchos hermanos, varios hermanos espíritas, entre ellos familiares míos que se encuentran allá en Chile, y bueno, siento en lo particular gran afinidad con ese país que nos ha abierto tan cordialmente las puertas a muchos venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, Mere, para nosotros es una gran alegría estar con nosotros. Te vamos a dejar con la clase y te vamos a pedir que primeramente hagas una oración de inicio para sintonizar el ambiente con estas buenas vibraciones. Y bueno, te dejamos para que Dios y los buenos espíritus te guíen y que estamos seguros que nos den unas lindas explicaciones. Gracias, Uhum. por acompañarnos. Não, graças a ustedes por la invitação, muito feliz de estar aqui com todos, igual é uma tremenda responsabilidade, pero agradeço por la oportunidade e espero não falar tanto portunhol, que me entendam, e nesse momento eu pido a todos que nos sintonizemos em pensamento e logramos em este momento unir em um solo pensamento, elevando a las esferas espirituales, pedindo a los amigos superiores, a los mentores de las casas espíritas, principalmente desse grupo espírita, dessa tarefa tão importante, que é ser o estudo do livro de los espíritos, que unidos em pensamento, com a vontade e a paciência de estar aqui juntos em um dia domingo, que nos disponemos, Jesus, a tentar aprender um pouco, a compreender um pouco as ensinanças, para que podamos fazer da prática nosso caminho. E assim, com tu presença amiga, se com nós outros, hoje e sempre, que assim seja. Não sei se me escutaram, estou com problema de internet, de No, señal. no, perfecto, perfecto, Pero, Mere. por favor, se passa algo, se há algum inconveniente, interrupções, ou se não me escutam, por favor, que me hagam chegar, porque estou desde o celular. Seguro, seguro. Nosotros te notificamos. ¿Ya? Se Bueno, escucha puedo... perfecto. Já, bueno, amigos, então, se a mim me tocou um capítulo muito lindo, la verdade, eu creio assim, não sou uma... Eu sei que ha passado muitas pessoas buenas por acá, pero hoje dia me vou a poner em uma posição de muitos de nós outros que estamos acá. Estamos tentando entender um pouco o livro de los espíritos, tentando nos ponermos como pessoas simples e ignorantes para estar nesse caminho de aprendizagem. Então, se não sou uma experta, pero sí me gusta o tema, sí me gusta os desafios. Então, eu invito a todos acá que, desde o que estão junto em la plataforma e as pessoas que vão ver depois diferido, que pensam que qualquer pessoa está apta a estudar, a aprender. O que vamos fazer acá é reflexionar em cima de algumas perguntas e comentá-las desde nossa compreensão, porque aqui hoje dia vamos falar de espíritos
del ángel de la guarda, de espíritos protetores, familiares simpáticos, nem todos estão na mesma categoria aí, e é isso o que vamos a diferenciar. É um capítulo extenso, então eu vou a partir desde, vamos a partir aqui, não sei se vem bem, qualquer coisa me avisa. Então, a primeira pergunta que abre o livro dos espíritos é se esses espíritos se apegam, se há espíritos que se apegam ao indivíduo em particular para protegê-lo. É interessante a pergunta de Kardec acá. Se há algum espírito, acá não está falando de categoria, está falando se há. E depois vamos comentar. Sí, el hermano espiritual es que llama espíritus bueno o buen genio. ¿Qué significa eso? Kardec todavía no está mostrando, ¿sí? Ya, no é nada. Já, acá na primeira pergunta, estamos perguntando se há um espírito que se apega a nós outros. E a resposta vem que sim, há espíritos. E sempre esse espírito, jamais de espírito bueno ou bom gênio. Depois vamos a desglosar bem o que significa essa primeira pergunta. Por que há essa diferença de espíritos que está conosco? Esse irmão espiritual que nos está designado por vida. Essa é a pergunta 489. E se seguimos na 490, então, o que se deve entender por ángel de la guarda? Se há um espírito que é bom gênio, um espírito, um irmão espiritual que está conosco, como podemos entender esse espírito que está, como se diz, ligado a nós permanentemente? Como podemos entender que esse espírito é de um ordem elevado que a nós encarnados. Somos espíritos encarnados. Esse espírito que nos acompanha é de um ordem elevado. Então, se vamos lá, 493. Qual é a missão do espírito protector? Se temos que pensar que todos nós temos um espírito que nos foi designado, ou que nos está, todavia não sabemos, não? Porque estamos partindo a entender o que é o anjo de la guarda, o que é espírito protetor. Qual a diferença de anjo de la guarda, espírito protetor? Se regressamos acá em la primeira tópico, estamos falando de anjo de la guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Há diferenças de espíritos aí. Então, temos que saber que significa anjo de la guarda, ou bom gênio, ou esse irmão espiritual que nos está designado. Então, se vamos buscar em livro dos espíritos, e isso vou para partir seguindo lá. Não sei se há uma pergunta cá no chat. Um tema, graças, Laíma, muita graça. Então, se vamos a partir falando de espíritos, temos que saber uma diferença. Então, eu vou regressar acá para explicar isso, ou tentar mostrar a vocês qual é essa diferença. Vamos voltar aqui. Então, acá estamos, anjos de la guarda. Já, o que significa anjo de la guarda? Aí estou em livro dos espíritos. Anjo de la guarda é nosso protetor, já. Um bom gênio é aquele cuja missão consiste em seguir nós por la vida encarnada. E às vezes nos sigue em nossa vida espiritual. Espíritos familiares, o anjo de la guarda é nosso protetor, é nosso guia, é nosso orientador. Já está um pouco mais elevado que a nós, mas não é tão superior, porque se nosso anjo de la guarda for um espírito muito superior, quizá nós não teníamos tanta, há uma diferença de escala que nós sabemos, então nós temos que ter uma escala muito cercana a nós para entender, porque quando é muito superior, quizá não podemos entender como nos vai direcionar, orientar, esclarecer. E os espíritos familiares, eles se apegam a algumas pessoas mediante um vínculo mais ou menos duradouro. O que significa isso? São buenos, são espíritos buenos, os espíritos familiares. Se ocupam em bom grado de detalhes da vida íntima
e só obram quando são permitidos pelos espíritos superiores. É como um grupo familiar. Já nós temos o papá, a mamãe, a irmã maior, irmão, e aí se vai. Esses espíritos, essa ordem são o mesmo. Os espíritos familiares se juntam a nós por um grado, por um vínculo, e podem ser duradouros ou não. E o que são espíritos simpáticos? Aí está uma diferença que me chamou também a atenção, e eu sei que todos sabem, mas é bom ler um pouco. Os espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos por nós outros, se sentem atraídos por nós outros, com motivo de afetos particulares e de certa semelhança de gostos e sentimentos, já seja para o bem ou para o mal. Então, aqui há uma sutileza quando estamos falando desse capítulo, porque vamos falar do anjo de la guarda, que é um pouco mais superior que a nós outros, já que sabemos que tem uma missão que vem com aqui onde estamos, vamos aqui. Qual é a missão do Espírito Protetor? Que anjo de la guarda é nosso Espírito Protetor, nosso irmão espiritual. Então, qual é a missão depois de saber que há diferenças entre anjo de la guarda e Espírito Protetor, entre espíritos familiares e espíritos simpáticos? Aí vamos. Então, qual é a missão primeiro do anjo de la guarda? Não sei por que não foi. Vamos ver. Aí foi. Desde o nascimento hasta a morte, estamos bem? Não. Perdão. Aí. Qual é a missão do Espírito Protetor? Aqui vamos. La de um padre respeito a seus filhos, guiar a seu protegido por um bom caminho, ajudar com seus conselhos, consolar-lhes em suas aflições, sustentar seu ânimo em las pruebas de la vida. Mira que coisa, que missão mais linda tem esse espírito que está desde nós, desde antes, eu creio que de nossa encarnação. Essa missão tem o espírito protetor, o nosso anjo de la guarda, nos guiar, nos direcionar, pero não interferir, porque somos espíritos e temos nosso livre-albedrío. E é no que normalmente acá nós nos hace, às vezes, jogar contra, ou ir contra a maré, se diz acá. E se seguimos analisando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre as perguntas, em lá 493, Kardec pergunta: o espírito protetor está unido ao indivíduo desde seu nascimento? Isso sabemos quando vemos em André Luiz comentando sobre, André Luiz, em um livro, fala muito bem sobre o Ministério quando estão planeando toda a carga de los cromosomas, o processo reencarnatório de um. Então, aí vai todo. E eu creio que deve ser o mesmo. Quando estamos nesse processo, já há um espírito aí que já está designado a estar conosco. Então, desde o nascimento hasta a morte, e com frequência sigue depois da morte em la vida espiritual, e incluso em várias existências corporais, pode seguir por mais, porque mientras nós vamos evolucionando como espíritos, nosso anjo de la guarda também vai, porque ele é superior a nós, é superior a meu estado moral, a meu estado intelectual. Então, nosso anjo de la guarda, esse espírito protetor, ele vai também evolucionando da mesma maneira que nós outros vamos. Por isso é importante o estudo, a instrução, a moralidade, porque mientras nós outros vamos sendo cada vez mais presente isso em nosso diário viver, para o nosso espírito protetor também é muito útil. Nós também ajudamos em sua elevação. Bueno, aí então, desde o nascimento hasta a morte. Não sei se aqui, se as pessoas querem perguntar, participar, comentar, se não, vamos dando seguimento. Vocês me dizem como sigue, e afinal vamos ler alguns casos que são muito interessantes, que encontrei na bibliografia de Kardec, porque acá eu todo me baseei em Kardec, não busquei nada
fuera que no cito, sino algumas coisas de Chico Xavier, que eu sei que são de importância e são muito considerados dentro do movimento. Então, se vamos relacionar em la outra pergunta, a missão do Espírito Protector é voluntária ou obrigatória? Depois te respondo, Maria Jesus, a diferença entre Espírito Protector e Anjo de la Guarda. Muito boa pergunta, já? Não te vou olvidar. Vou poner acá. Já. Então, se vamos pensar na missão, se é voluntário ou não, vamos pensar em um padre, em uma família. Nós, quando se vamos ter que elegir nosso papá, nossa mamã, não temos consciência, não? Porque é algo involuntário, eu suponho. E às vezes o Espírito Protetor, como está superior a nós, está obrigado a velar por nós, porque aceitou essa tarefa, porque é um processo que vem desde aí, ele aceitou estar com nós. Então, se uno vai pensar que desde esse prisma, sim, é obrigatório, mas ele eligiu estar em essa tarefa. Então, é obrigado a estar com nós, há uma diferença. Então, porque aceitou essa tarefa, pero pode elegir os seres que são simpáticos, que eles são simpáticos. Qual a afinidade que tem com nós? Como somos nós? Essa simpatia, essa afinidade de gustos é que nós também nos vai a ligar ou tá diretamente com certo tipo de espírito protetor. Para alguns espíritos, essa tarefa pode ser um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Por que isso? Missão de nos direcionar em nosso caminho, um dever porque é um desafio, para ele também é um crescimento, não só para nós outros. Ok? Então, igual Kardec não estava muito satisfeito com a resposta que deu os espíritos, desse espírito. Então, Kardec foi a perguntar de outra maneira, al dedicar a uma sola pessoa, porque perguntou se podia ser só uma pessoa, e aí vem, ao dedicar a uma sola pessoa, renuncia esse espírito a proteger outros indivíduos? Kardec era muito, não sei, muito bem instruído. Não. Pero normalmente lo hace menos exclusivo. O que significa isso? Que o espírito, nosso espírito protector pode também ir a outras tarefas ou estar, pero não nos deixa solo, não nos abandona. E isso é importante uno ler entre linhas, porque às vezes nos quedamos muito cerca de lo que está escrito, pero nossa compreensão a respeito de alguns termos, às vezes também nos limita a entender. Porque se pensamos que nós estamos dentro de um mesmo planeta, temos várias categorias de pessoas, várias categorias de moralidade. Há pessoas muito buenas, há pessoas que todavia têm muita ignorância em termos de diferir o bem e o mal, e nós estamos inseridos em esse planeta. Então, não significa que também nós somos responsáveis pela evolução de algumas pessoas que estão abaixo de nós. E aí é onde entra essa simpatia ou essa afinidade de gosto, porque se uno tem a compreensão de saber que somos responsáveis por tudo que passa a nosso alrededor, a nível micro e a nível macro também. Então, se sabemos que temos um espírito protetor conosco, esse anjo de la guarda que nos foi dado como nosso bálsamo, como nosso aliento, para suportar as provas, igual podemos também, muitas vezes, quando estamos mais moralmente intentando elevar-se, intentando aprimorar-se, nós outros também liberamos um pouco nosso anjo de estar tão pendente de nós outros. Tá? Vamos seguir vendo. Há que ler muito, há que estar entre linhas e sacar de verdade. Há uma frase muito linda que se diz: sacar o espírito da letra. Isso é o que temos que fazer quando estudamos. Acá estou comentando, não tenho a categoria, mas igual sou uma pessoa como que estou ponendo acá hoje dia o estudo, que qualquer pessoa pode buscar a ler, buscar a interpretar, saber a diferença entre um espírito, entre outro, o que é simpático, o que é familiar, que são essas categorias, uno pode ir buscar, uno tem acesso.
a los livros de Kardec, a buscar as categorias, a buscar hoje dia a internet facilita muito, mas também prejudica. Então, buscar sempre em fontes que são seguras, em leituras complementares que são de grande importância para o movimento espírita, para a doutrina espírita. Então, se vamos seguir, o espírito protetor está fatalmente unido ao ser cuja guarda se lhe confiou. Bueno, por lo que já he hablado um pouquinho, suele suceder que determinados espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões. Sin embargo, em esse caso, outros los substituem. Se uno pensar assim, eu quando estava preparando essa pergunta, igual uno pensa, se eu tenho um ángel de la guarda, esse espírito, esse irmão espiritual que está desde quando nasci, como ele me pode abandonar em alguns momentos? Não entendi, já. Como me pode abandonar? Então, se temos que pensar no que nós outros diferencia, ou na verdade não diferencia, porque eles nos deixam por um certo momento, porque sentem que nós estamos preparados, estamos amparados por um espírito, por um amigo que nos vai ajudar em momento que não pode estar aí. Já então é importante saber que não é que só por estar ligado a nós outros, desde o nascimento hasta nossa passagem, ou hasta a vida espiritual também, como vimos, esse espírito também se pode se trasladar a outras partes, se pode estar em outras missões, estar ajudando em outra parte que é necessário, pero nos deixa um amigo aí como de escudo de proteção também para não estar tão solos. E se seguimos acá, o espírito protetor abandona às vezes a seu protegido quando se mostra rebelde a seus conselhos. Se estamos dizendo que ele nos pode abandonar, acá o Kardec nos dá um exemplo, se nós somos muito rebeldes e às vezes não o escutamos ou não queremos seguir seus conselhos, ou muitas vezes nos alejamos por los pensamentos, porque nosotros todo é pensamento, já? Então, se nossa afinidade espiritual, seja com espíritos superiores ou inferiores, é por el pensamento. Isso é importantíssimo. Por isso, quando nos diz vigilar e orar, ele vigilar é aqui primeiro. Já temos que fazer isso. Então, se o espírito protetor pode nos abandonar quando estamos muito rebeldes, e somos rebeldes, somos espíritos às vezes muito rebeldes, não aceitamos alguma coisa, somos ignorantes em outras. Então, o que passa com nosso amigo? Ele se aleja quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Ele se aleja de nós outros. Ou melhor, eu creio que aqui, quizá, não é que ele se aleja, nós hacemos que nós atuamos de maneira para alejar deles, porque somos nós que alejamos deles. Eu creio, tá? Pero não abandona completamente e sempre se deixa ouvir. Em esse caso, é o homem aí que cerra os ouvidos, pero o espírito protetor vuelve tão pronto como se chama. E como o espírito vuelve? Por el pensamento. E como nós nos alejamos? Por os malos pensamentos, por a afinidade de gosto, às vezes. Então, como se diz acá na pergunta, nossa rebeldia, ou quando nós estamos muito rebeldes, esses espíritos podem se alejar? Sim, se alejam, porque nós hacemos isso. São nossas atitudes, nossas ações que fazem que ele se pode alejar. E se uno pensa, se esse espírito pode se alejar, eu busquei algo acá muito interessante. Então, se vamos suponer que uno pergunta se há situações que esses espíritos se podem alejar, e como eles podem volver tão rápido? Então, como eu disse, importantíssimo é nosso pensamento, importantíssimo é vigilar o que pensamos. É difícil, porque o exercício é cada segundo. Já? E às vezes eu comento, puxa, e somos tão assim de pensar mal, ou às vezes parece que vem na ideia e não sai, uno tenta ser algo, ler algo, e a ideia pode ver. Uno há que tentar,
esse sarro que se diz, há que ir eliminando de pouquinho, não se limpa de um momento a outro. E eles se afastam porque não, esse alejamento que tem nosso ángel de la guarda, o espírito protetor, é justamente porque nosso pensamento se afiniza com algo, algum impulso, alguma sensação que não é agradável, que não é a correta. Então, se nós saímos do caminho reto, que temos que seguir segundo as leis divinas, então, segundo algum procedimento, então, segundo alguma atitude, eles se vão alejar sempre. E como lo traemos? De regresso, cultivando buenos pensamentos, buscando, sabe como eu dije, toma um livrito, cadê? Eu sempre tenho um livrito, assim como, não sei, eu tenho um chiquitito. Esses livritos são muito buenos, são como mensagens curtas, que uno pode ter cerca da cama, em alguma parte, porque às vezes nos vêm pensamentos, ou a vida turbulada, ou vem, não sei, contas a pagar, há tanta coisa, a dinâmica de cada um é tão diferente, e às vezes somos tão parecidos e iguais, porque temos problemas, todos nós temos problemas, todos nós temos tormentos voluntários e involuntários, todos nós. Então, quando vem esse momento de desânimo, esse mau pensamento, essa agonia, essa melancolia, toma um livro, abre e lê. Aí, a primeira aqui falou, auxilia também. Então, se uno tem algo na mão, que nos pode como ir conectando. E esse tentar cambiar esse pensamento, essa atitude, por algo bueno, nosso anjo de la guarda vê. E é onde nós nos acercamos a ele. Permitimos que ele se acerque, porque nossa psicosfera se vai cambiando. Isso é importante. Nossa psicosfera, porque nós, quando temos algum pensamento, e eu comento mesmo às vezes para pessoas que estão passando por momentos depressivos, que é difícil uno quando está nesse estado de agonia, de apatia, de tristeza, pedir a essa pessoa, ai que orar, ai que orar. É difícil, ou quando uma pessoa está em uma enfermidade que, não sei, que se está terminando as esperanças, independente da etapa que uno está, e principalmente as pessoas que estão passando processos muito dolorosos, pedir que se ponham em oração. Porque não é que o espírito se vá, por exemplo, uma pessoa que sofre uma depressão, ou que está em um estado mental muito depressivo, é difícil essa pessoa não manter bons pensamentos. Então, se não é que ela está sendo inconsciente, que seu espírito, seu anjo de la guarda, se aleje de ela. E como nós, como familiares, ou nós, como espírita que somos, temos que pensar, poner em nossas orações pessoas assim. Não importa a nacionalidade, não importa onde esteja. Porque nós também ajudamos essa pessoa que seu anjo de la guarda pueda cada vez mais estar cerca de ela, afastar essa psicosfera que está tão deprimente, para que ele pueda lograr de pouquinho. Ojalá não esté turbando tanto o estudo, pero importante de todo isso. Na pergunta 493, Kardec hace na verdade não é Kardec, é São Agostinho, que vem nos falar que justamente sobre os anjos de la guarda, sobre essa misericórdia de Deus que está junto a nós. Então, aqui São Agostinho nos diz: há uma doutrina por seu encanto e doçura, deveria convertir hasta los mais incrédulos. Perdão, que aqui se acabou. La de los ángeles guardianes. Apesar que sempre teneis cerca de si a seres que não são superiores a vosotros. Acá nos está afirmando que nós sempre temos seres que são superiores. Nosso anjo de la guarda é superior a nós, pero nós, por la simpatia de sentimentos, também podemos atrair que nós somos muito superiores. Já, que estão sempre aí para aconselhá-los, sustentá-los e ajudá-los em escalar a áspera montanha del bem, que não são amigos mais seguros e mais consagrados que as mais íntimas uniões que se podem contrair na terra. Esses seres estão aí por ordem de Deus, que los ha puesto a vuestro lado,
e lo que estão por amor suyo. Mira que lindo que é isso. Cumprindo uma bella pero penosa missão, porque se eles são superiores a nós outros, igual às vezes nos vê sucumbir, passar por processos que quizá seria, pensava que poderia ser mais fácil, não sei se me foi minha câmera, não sei, que quizá para eles, assim como que nos vê sucumbir em alguns erros, que não é o que eles pensariam, pero nós sucumbimos muitas vezes. Bueno, aposto a vosso lado estão aí por amor suyo, cumprindo na bella, pero penosa missão. Sí, donde quiera que estéis, Él estará con vosotros, en las cárceles, los hospitales, los lugares de depravación, la soledad. Nada os separa desse amigo a quem não podeis ver, pero cuyo más dulce impulso siente vuestra alma. Mira que bendição, se nós temos a consciência de lo que estamos lendo acá, que São Agostinho nos vem trazer, que numa simples, acorda de André Luiz quando estava em El Umbral, que já estava sem força, sem nada, os que não sabem, André Luiz, de nosso livro Nosso Hogar, e é um espírito que nos relata muito a vida do mundo espiritual. E há um momento que ele está em umbral, e a única coisa que André Luiz logra ser é mirar hacia o cielo, mirar hacia arriba, e aí é onde chega a ajuda. Então, se acá Santo Agostinho nos diz isso, pero cuyo mais dulce impulso centre vuestra alma e cuyos sábios conselhos oem, deverás conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes os ajudaria em vuestros momentos de crises e quantos os libraria de los espíritos malos? Pero en el día supremo, este ángel de bondad os habrá de decir con frecuencia, no te dije tal cosa y no la hiciste, esa es verdad, somos rebeldes. No te enseñé el abismo y te precipitaste en él, nos orienta. ¿Y cómo? Por la intuición, nos habla por nuestro pensamiento. Tenemos que tener conciencia y eso es lo que más quiero hacer hincapié hoy día, el pensamiento. Nuestro ángel de la guarda está directamente con nosotros siempre, pero nuestro pensamiento es que nos hace permitir que podemos sentir y escucharlo. Entonces no deja de oír en tu conciencia la voz de la verdad y tú seguiste los consejos de la mentira. Interrogar a vuestros ángeles guardianes, estableced entre ellos y vosotros esa ternura íntima que reina entre los mejores amigos que às vezes também temos, não? Não penseis em ocultar-lhes nada, porque tende a mirada de Deus e não podeis enganar, nos vê. A leitura, eu creio que Emmanuel também nos diz isso. Emmanuel é o espírito que através de Chico Xavier nos dava muita informação, e Emmanuel nos diz que vai chegar um momento que tudo o que nós temos sobre esse término de mediunidade, de médium, de informação, de comunicação com o mundo espiritual, vai chegar um momento que isso não vai ser mais necessário, porque nós nos vamos comunicar tudo por el pensamento. Já comunicamos, só que nós acá encarnados inferiores não temos todavia essa percepção para fazer essa leitura. Pero em mundos superiores, eles tudo é por pensamento. Imagínate, de dia que chegamos e um mira o outro e pode ver o que pensa, sentir, aí sim estamos falando de superiores, não vamos ter mais pensamentos. Bueno, sigamos acá. Não penseis em ocultar nada, porque tene a mirada de Deus e não podeis enganá-los. Sonhad com o futuro. Procurad avançar em esta vida e vuestras pruebas serão mais curtas e mais felizes vuestras existências. Adelante, hombres valerosos. Desechad de uma vez por todas prejuízos e segundas intenções. Entrai en la nueva senda que se abre entre vosotros. Adelante, adelante. Tenéis orientadores. Mira lo que está llamando nuestra atención. Tenéis orientadores. Seguidlos. El objetivo no os puede fallar, porque su objetivo es Dios.
A los que pensam que é impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se entreguem a tão laborosa e tão incessante tarefa, lhes diremos que fluímos em vuestras almas, aún estando a vários milhões de léguas de nosotros. Nada é por nosotros el espaço, e aun que vivamos em outro mundo, nossos espíritos conservam seus vínculos com o vuestro. Isso é uma bendição, não? Gozamos de qualidades que não podeis compreender, pero tão certo é que Deus não nos impuso na tarefa superior a nossas forças, como tampouco que os abandonou a solas. Sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada ángel guardião tem seu protegido, sobre o qual vela como padre vela por seu filho, e é feliz quando lo vê em bom caminho, e sofre quando seus conselhos são menospreciados. Não temais cansar-nos com perguntas, senão que deveis estar, por el contrário, em contínua relação com nosotros, e assim sereis mais forte. Não temais, mira que lindo, não temais cansar-nos com perguntas, senão que deveis estar, por el contrário, em contínua relação com nosotros, e assim sereis mais fortes e dichosos. Como será que uno logra isso dentro do dia a dia? Temos que pensar, reflexionar sobre esse texto que é muito lindo. Eu creio que esse texto daria uma belíssima charla para uno a falar sobre um tema doutrinário que aqui, entre linhas, podemos sacar muitas coisas. Mas nós temos a oração, que é isso que nos diz São Agostinho. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar, as que convertem em médiuns a todos os homens, médiuns ignorados em la actualidad, pero que se manifestarão mais tarde e se derramarão como um oceano sem limites, para rechazar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruir, aqui nos está chamando para aprender, para estudar, para estar em conexão com o que está escrito, para aprender. Não pode solo. É importantíssimo um grupo de estudo, pero não isso também uma pessoa que está lejos, que não tem a señal, não podemos fazer chegar um livro e essa pessoa sola também pode instruir. Já isso é importante também. Então, homens instruídos, instruir. Homens talentosos, educar a vuestros hermanos. Nos imaginais a obra que realizais deste modo, a obra de Cristo, la que Deus os impõe, para que Deus os ha concedido a inteligência e a ciência, sino é para que hagais partícipes de ellas a vuestros hermanos, a fim de hacerles avançar em la senda de la felicidade e de la dicha eterna? Então, de que sirve nós ter tanta inteligência e ciência, se não é também pensado para o bem do outro, se não é para avançar todos? Por mais que cada um acá vive em alguma parte, nós estamos conectados, nós temos as fronteiras, eu comento, e é importante isso também. Estamos, se vemos o mapa mundi, há fronteiras, essas fronteiras foram os homens que puseram. O dia que a humanidade viver em torno de uma sola, e não ter essas fronteiras, sejam físicas ou ideológicas ou de idioma, eu creio que todo tipo de fronteiras que podemos poner, isso impede o avanço de qualquer um. Então, se nós acá, São Agostinho nos chama justamente a isso, a romper um pouco, a pensar que de nada serve se não hacemos um bom uso. Bueno, e seguindo em la pergunta, dado que o espírito que abandona seu protegido, isso já leí, não lhe hace bem, pode hacer mal? Aí vamos à resposta. Os espíritos buenos nunca hacen mal, nunca. Isso não é verdadeiro. Já se é o mesmo que eu digo, espíritos buenos, espíritos superiores, espíritos elevados, jamás
vão chegar a um momento que não é oportuno, vão chegar a uma comunicação que não seja um lugar protegido, vão ser comentários que não seja, entende? Lo mismo nuestro ángel de la guarda, jamás, se é espírito bueno, não nos vai ser mal, não nos vai direcionar a um caminho mal. Déjenlos que hagan los que toman su lugar, que son los inferiores. En ese caso, vosotros acusáis a la suerte por desgracias que os agobian, quando em realidade a falta é vuestra. Mira que interessante essa resposta. Muitas vezes nós ponemos a culpa em el acaso, em por que me passa isso, ou porque, puxa, eu hoje dia tentei fazer tudo correto, de repente me fui, em algum momento passa algo e nós outros, que sou uma pessoa muito desgraciada, que nada me resulta, que não sei o quê. Não é isso. Nós outros nos simpatizamos, nos afinizamos com algo malo. E não é que nosso ángel de la guarda, nosso espírito protetor, deixou que esse mal nos passara. Não. São espíritos superiores, são espíritos buenos. Eles não permitem isso. Isso é por nossa culpa, por nossa inferioridade que passa, são nossas debilidades. Então, o espírito, o ángel de la guarda, o espírito protetor, nunca nos abandona. Então, vamos lá. O espírito protetor pode deixar a sua protegida à mercê de um espírito que queira ser mal? O espírito protetor, Maria, o ángel de la guarda, nos pode deixar, porque o ángel de la guarda é um espírito protetor que nos foi designado desde nosso nascimento hasta, quizá, quando partimos a vida espiritual, e muitas vezes nos sigue por muitas encarnações. Esse é nosso anjo, porque mientras nós vamos evolucionando, nós vamos subindo moralmente, aperfeiçoando moralmente, intelectualmente, ele também se vai, mas ele pode seguir conosco em muitas encarnações, se ele quer e se lhe é permitido. Pero muitas vezes, uno pode perguntar, nós quedamos à mercê de um espírito mal, que ele quer nos fazer mal, porque esse espírito está aí? Aí vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos malos se unem para neutralizar a ação de los buenos. No obstante, ser protegido lo quiere, contará com toda a força de su espírito bueno, o buen genio, o espírito protetor, o ángel de la guarda. Talvez o espírito bueno encontre a alguém de boa vontade em outra parte, de modo que aproveitará essa oportunidade também para ajudá-lo, mientras aguarda o momento de regressar junto a seu protegido. Há que analisar bem acá essa resposta, porque estamos perguntando se nós estamos em uma situação que nosso espírito protetor pode deixar a nós a mercê de um espírito que queira ser mal, por exemplo. Se eu vou dar um exemplo super caseiro, já, para que entendam a resposta acá que nos deu os espíritos. Eu e minha irmã, já? Então, se mi ángel de la guarda está comigo, ele se une, os espíritos malos se unem para neutralizar a ação de los espíritos buenos. Já. Pero se eu, ele protegido, lo quiere y contará con toda la fuerza de los espíritus buenos. Pero si yo estoy sintonizada con pensamientos elevados, yo puedo neutralizar essa ação de los espíritos malos. Pero se minha irmã não tem essa mesma ação, essa mesma convicção, essa mesma proteção, mi ángel de la guarda pode interceder junto a ella, ajudá-la, pero por ver a mim. Porque mi ángel está actuando dentro de um grupo familiar. E aqui, em essa pergunta que eu quero chamar a atenção para vocês, vamos ver se diga a pergunta. Já. Em essa pergunta, com a resposta, que eu quero deixar um encapé muito importante do Evangelho no Hogar. Por que a importância do Evangelho no Hogar? Aí está uma que habla dos anjos de la guarda. Porque nós, através dessa conduta, desse comportamento, temos um grupo familiar. Nós estamos velando por todo o ambiente da casa.
E nós outros, com essa proteção que estamos pedindo de nosso anjo de la guarda, de los mentores, de los guias espirituais, tudo o que uno pede em uma vibração, nós outros muitas vezes logramos junto a nosso ángel a neutralizar alguma ação mala em cima de algum familiar, porque temos o hábito, a conduta de fazer o evangelho. Por isso, muitas divulgação, nós estamos fazendo muito encapé quando estamos em atendimento fraterno, da importância do evangelho no lugar. Acá nós também temos o evangelho no lugar, porque sabemos que isso ajuda muito nesse ambiente. Porque quando uno está em um grupo familiar, quando hacemos esse vínculo, essa sintonia, esse momento de oração, actuamos de maneira que nossos ángeles de la guarda de todos aí também estão conectados. E às vezes há um irmão mais débil, há um familiar que às vezes sucumbe mais fácil ou não, e essa união de la oração do evangelho no lugar ajuda isso. Nesse momento, que é como a ser conhecido entre todos, não só entre familiares, entre eu, meu marido, minhas filhas, meu neto, não, mas também nossos ángeles, porque todos estamos unidos por um vínculo maior. Espero que me entenda e por que vim tentando se deixar em evidência o Evangelho em essa pergunta, como pode interceder? E dando seguimento, quando o Espírito Protector permite que seu protegido se extravie na vida, ou já falamos de la rebeldia, por impulso, se extravie, vamos poner. Sucede isso porque é impotente para lutar contra o espírito malévolo? Muitas vezes nos passa isso. Será que isso sucede porque eles são mais fortes que nós outros? Aqui estamos falando entre o bem e o mal. Já se esse bem e o mal nós sucumbimos a ele, nós nos pode desviar do caminho reto? E aí o espírito protetor, será que ele permite isso? E aí vem a resposta. Não é porque não puedo, sino porque não quer. Desse modo, su protegido sale de las pruebas, mas perfeito instruído. Às vezes, muitas pruebas, muitos sofrimentos, dolores são postos em nossos caminhos justamente para nossa depuração. E como é difícil isso, quando não está passando por um momento de uma enfermidade, por um problema mental. Como é difícil algumas pruebas ou por falta de trabalho, se é a prova que uno está passando, porque a intensidade de cada um é diferente. E isso temos que respeitar, porque o que passa comigo é de uma maneira, e eu sofro de uma maneira, minhas vivências são de uma maneira, e de la outra pessoa é de outra, e é diferente. Então, não podemos juzgar a nadie, porque não sabemos como, em estado que a pessoa chegou para estar onde está. E às vezes, muitas vezes, não logramos nos fortalecer e evitar certas influências de espíritos malos. E nosso anjo de la guarda, às vezes, nos permite, ou nos é permitido, segundo a misericórdia de Deus, justamente para isso, porque nos vai instruir mais. Então, se nosso anjo nos assiste com seus conselhos mediante os pensamentos buenos que ele sugere, quantas vezes temos essa intuição? Isso. Pero muitíssimas vezes, ele está aí assim a nosso ouvido para pôr assim como símbolo, e nós nem sequer lo escuchamos. É como entra por um ouvido e sai por el outro. El retener esse pensamento é que nos hace cada vez mais unidos com nosso anjo de la guarda. La debilidad, la indiferencia o el orgullo del hombre son los que dan fortaleza a los espíritus malos. Tenemos muitas virtudes, pero tenemos uma quantidade enorme de defeitos. E estamos em esta encarnação para ir tentando justamente limar pouco essas imperfeições. Temos orgulho? Temos. Aqui não é que não tem, nessa humanidade. Porque estamos em um mundo de prova e expiação. Ou estamos espiando algo, ou estamos provando por algo. Temos que passar um obstáculo. Já? Então, nós alimentamos muitas vezes esses espíritos malos com nossos pensamentos. Quando se diz assim, del umbral, nós alimentamos o umbral. O dia que deixamos de ter malos pensamentos, não vai existir umbral.
Su poder sobre vosotros procede tão solo del hecho que no los ponéis resistência. Hay que deixar fluir, hay que estar em sintonia, hay que meditar, hay que pedir essa presença amiga de los amigos espirituales aí de nuestro ángel guardián, del espírito protector. Então, há alguma circunstância, algum momento que ele nos pode abandonar ou deixar sem, ou perder de vista? Se há algum momento em isso, aí Kardec, igual, como sempre, dando volta e perguntando de outra maneira. Há circunstâncias em que a presença do Espírito Protetor junto a seu protegido não é necessária. Por que passa isso? Se Deus nos permite ter um ángel, e às vezes nós nos alejamos dele, hacemos que ele nos aleje, e muitas vezes ele também se aleja. E por que isso? Por que as circunstâncias que passam isso? Justamente por isso, porque nós, quando estamos um pouquinho mais elevados, estamos dentro de uma psicosfera mais positiva, temos buenos pensamentos, actuamos de maneira procedente, então não é que ele não está aí, nosso pensamento está como mais limpo, é mais rarefeito, não sei como se diz assim, é mais limpo, então igual ele está, nós lo chamamos sempre por pensamento, então há momentos que sim, ele se aleja, porque nós pelos malos pensamentos nos alejamos, pero há circunstâncias também que não é necessária, porque estamos em uma sintonia, uma frequência que é elevada. Então, há circunstâncias, não é que nos abandone. Ele nunca nos abandona, nunca. Sempre nós, como os papás, estamos ao lado de nossos filhos. Há momentos que sabemos que tem que ir ao colégio, que ir à universidade, então nós lo cuidamos, qualquer coisa nos chama, qualquer coisa nos hace. Muitas vezes a mamãe, não sei, me passa algo. Entende? Nós temos a maneira de estar conectado com nossos filhos sem estar ao seu lado ali, sem dormir na mesma cama, sem estar ao seu lado, em dar de comer e tudo isso, porque se vão crescendo. E o mesmo assim é nosso espírito protetor, nosso anjo de la guarda. Sente que nós vamos evoluindo como espírito, às vezes, porque às vezes também como que estamos, como também nos alejamos. Não sei quanto tempo temos, como vamos aí, se há alguma pergunta, se há que responder, se pode seguir. Eu como leí e comentei algumas perguntas, que foi desde a 489 a 499. Esse capítulo é grande, basta lá de lo ángel de guardián. Há muita coisa que vai ser falado. Por isso, eu pido a todos que sigam a próxima semana, porque igual se há alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, ou vem durante a semana também há muitas dúvidas, ou muitas vezes nós quando dormimos, que emancipamos do corpo também, que vamos estudar, que estamos preparados às vezes para estar aí com os amigos na vida espiritual, também podemos ser orientados aí. Pero se há, todavia, não é um tema que se terminou hoje dia. Se vai seguir falando sobre, mais à frente, e eu, aí para comentar sobre todos, vamos falar das diferenças dos anjos guardianes, dos protetores, de familiares e simpáticos, qual a diferença de cada um, das escalas que há também, que é importante uno saber, esses tipos de... Por que Kardec pergunta tanto sobre isso? A coisa que acá nesse capítulo 9, estamos falando a influência que nós temos de la vida espiritual a corporal. O livro dos Espíritos habla, há vários tópicos que se vai falando, desde o mundo encarnado para desencarnados, desde a vida do mundo físico, qual nossa interferência em la vida espiritual. E esse capítulo estamos falando da vida do mundo espiritual hacia nós outros. Por isso estamos falando dos anjos de la guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, pode ser que em essa primeira etapa, nesse primeiro módulo, pode ser que haja muitas dúvidas, mas o estudo todavia não ha terminado. Temos muito que falar aún del anjo de la guarda, del espírito
espíritos protectores, familiares ou simpáticos. A Maria perguntou que não tinha entendido ángeles de la guarda e espíritos protetores. É o mesmo. A diferença está entre espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Já? Familiares são espíritos que muitas vezes nós também vamos poner um caso, se há alguém acá que me quer corrigir, não há problema que lo haga. Nós também nos reunimos como família. Muitas vezes temos, eu comento que há muitos ángeles de la guarda encarnados, porque às vezes também são colocados pessoas que nos ajudam pela vida, que nos dá esse amparo, essa proteção, essa corrida que é tão necessária, que é como maternal, que nosso anjo de la guarda nos hace conosco, porque ele está aí justamente para estar conosco por todo nosso processo encarnatório, e às vezes também mais allá. Não sei quanto tempo tenho, se não sigo, se No, posso no, sí, falar. claro, puedes seguir, no te preocupes. Nosotros por el tiempo, de verdad que no. La idea Já, es que bueno. quede grabada en YouTube y que podamos estudiarlos todos después con calma, podamos recordarla. Así que Isso é no te. importante. Já, muitas graças. E se não estou vendo o que estou falando, por favor, estamos entre amigos e a cada um pode aportar também, já, por favor. Bueno, eu falei acá eu estava falando sobre São Luís, que é muito importante. Me encanta muito os seus aportes dentro da codificação espírita, da codificação de Kardec. E agora vamos ver também, que vou chamar a vocês para ver, que no Evangelho há orações, que vou deixar a oração, que há várias orações acá que vamos deixar ao final. Pero também busquei temas relacionados dentro da codificação que podem falar de ángeles, de espíritos protetores, espíritos familiares, simpáticos, todo isso. Então, sim, o céu e o inferno, se vocês buscam já na codificação, aí, já na segunda parte, que está espíritos felizes, aí há temas relacionados com isso, que isso justamente saiu na sociedade espírita. Deixa-me diminuir acá. Isso está esse tema saiu sobre espíritos felizes em 31 de março, 31 de julho de 1863, na Sociedade Espiritista de Paris. Aí saiu uma contribuição também falando sobre esses espíritos. Se eu não vá buscando, todavia, mais dentro da codificação, aí também que eu vou chegar já, a voz de um anjo. Esse é muito lindo. Eu vou pedir permisso para ler, porque isso está na Revista Espíritas, amigos, em janeiro de 1861. E há uns casos muito interessantes que eu queria buscar. Esse é a voz de Ángel Guardião. Foi através de uma médium, a senhorita Huet, que saiu. E aí é chiquitito o párrafo, o texto, pero por el espírito de Channing, já? Então se habla assim: todos os homens, mira como aí, 1861 estava chamando nossa atenção sobre os ángeles de la guarda. Deixa-me pôr aqui que não los vejo. Aí. Todos os homens são médiuns, como leímos atrás nas perguntas. Se há dúvidas nas perguntas, se eu alguma palavra que eu disse que não entenderam, eu vou dizer: toda a informação está dentro do livro dos Espíritos. Toda a resposta está dentro do livro dos Espíritos. Nós estamos comentando de acordo com nosso entendimento. Acá não há. Podem ter vários oradores, pessoas letradas, pero cada um está em momento de entender algo. Então, por isso há tantos estudos, há que estudar mais uma vez. Uma vez eu escutei que Chico Xavier, só de pôr a mão em cima de um livro, sabia todo o conteúdo que tinha dentro de um livro. E uma vez perguntaram a Chico quantas vezes ha leído ou estudado o livro dos Espíritos. E ele disse como alrededor de 70 vezes ou mais vezes. Pode estar falando mentira ou em termos de número, mas a história se conta que Chico só de pôr a mão não sabia. Já? E as vezes que Chico ha estudado, são inúmeras. Imagina nós que somos o grado que temos, quantas vezes temos que estudar e ler e volver a reler para entender. São muitíssimas. Divaldo Franco.
Se uno vê Divaldo Franco quando habla, la grandeza que é Divaldo sigue estudando. Quando vê a película que Divaldo falava, muitas vezes em suas charlas, em seus encontros, em los congressos, Divaldo habla que estudava 1 hora por dia. E quantos momentos nós estudamos? Quanto tempo? Então, se igual nos falta muito. Então, se há que volver a estudar, há que participar. Pode ser que uno está gateando nos estudos, não importa. Siga estudando, é importante. Então, acá, perdão por sair do tema, mas acá a voz del ángel guardián, por la médium. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que los dirige hacia el bien. Todos nós temos. Esses mensagens que estou traindo é para que cada um vá como se familiarizando, internalizando a importância de nosso amigo espiritual, a importância desse anjo guardião que temos. Então, é assim bem quando sabem escutar. Agora, bem, pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele ou através de uma mediunidade em particular, e que outros só lo escutem através da voz do coração e da inteligência, pois não por isto deixa de ser um espírito familiar que nos aconselha, chamado espírito, razão, inteligência, ángel, é sempre uma voz que responde em vuestra alma e os dicta buenas palavras, pero não sempre os compreendeis. Não todos sabem obrar segundo os conselhos de la razão, não dessa razão que se arrasta e se rebaja mais de lo que camina, que se perde em la mañana de los interesses materiais e grosseiros, sino de essa razão que eleva al hombre por encima de si mesmo e lo transporta a regiões desconhecidas, llama sagrada que inspira al artista e al poeta, pensamento divino que eleva al filósofo, fuerza que arrebata los indivíduos e los pueblos, razão porque el vulgo não pode compreender, pero que aproxima al hombre de la divindad. Mira que lindíssimo isso! Pero que aproxima al hombre a la divindad, mais que nenhuma outra criatura, entendimento que sabe conduzi-lo pelo desconhecido a lo conhecido, e que hace realizar las coisas mais sublimes. Por lo tanto, escuchar essa voz interior, esse gênio bueno que os habla sem cessar, e chegareis progressivamente a escuchar a vuestro ángel guardián, que os tende la mano desde lo alto do cielo. Que les parece, amigo? Permisso um minuto. Não é lindo isso? Não é magnífico? Como depois de tudo isso que leímos, das perguntas, por isso é importante do estudo. Uno vai ler, pero igual eu les recomendo buscar casos dentro. Uno põe se uno não tem lá os livros fisicamente, pero ponga em uma ferramenta de búsqueda de internet e aí põe buscar Anjo de la Guarda dentro da codificação espírita, Anjo de la Guarda por Allan Kardec, ou não sei, busca os temas, busca histórias, há coisas lindíssimas. Então, isso está na revista espírita para que possam ler mais e buscar mais sobre esses temas. Há outro também que eu trago para você. Ai, perdão que se me foi acá, que quero terminar com lá. Aí, lo vê? E no... buenas tardes, hermana. ¿Puede terminar el tema siguiente? No sé, querida. Bueno, entonces, solo para terminar el tema de hoy, hay un caso también que yo no hablé, que yo quero falar para vocês antes de entrar em esse.
que também estamos falando de anjo de la guarda, que é da senhorita Emma, eu creio, já anotei por acá, que também está, déjame ver, onde está? Se chama senhorita, aqui está, vamos allá. Para que mais um caso de anjo de la guarda de mensagens lindíssimas, lindíssimas. De verdade, às vezes eu não leio ou tá buscando isso. Eu me digo a emocionar quando leio esses casos. Como esse que eu recém leí, A Voz del Ángel de la Guarda. Quantas vezes temos essa voz interna e não a sabemos escuchar? Ou nós tapamos o ouído e a mente, porque não estamos aí preparados para escutar todos. Às vezes nos inspira por sonhos, por ter, para nos chegar mais cerca de lo que quer de nós, e nós mesmos estamos em essa nuvem, esse velo que nos veda tudo. E há um caso também muito interessante, que eu vou pedir se todos podem buscar, se chama La Senhorita Emma, também, que é justamente essa, está em El Céu e no Inferno, o primeiro que eu li a todos, que está em Espíritos Felizes. A senhorita Emma é um caso, essa jovem, ela sofreu, eu puse como um resumo acá, já, porque para que todos vão a buscar a ler. Eu não vou a ler porque é uma história grande, mas é linda, de verdade. Então, essa jovem morreu a consequência de um acidente causado por fogo, e depois de crueles sofrimentos. Se propôs pedir, e justo em la Sociedade Espiritista de Paris, em 31 de julho de 1863, ela deu um mensagem muito cercana a sua passagem, a sua desencarnação. E aí como párrafos que eu pus acá para que vocês vejam. E a senhorita Emma habla assim: heme aqui, pues, todavía en el teatro del mundo, a mí que me creía enterrada para sempre con mi velo de inocencia y juventud. El fuego de la tierra me salvaba del fuego del inferno. Así pensaba en mi fe católica. Y si no me atrevera a entrever los esplendores del paraíso, mi alma trémula se refugiaba em la expiação del purgatório e rogava, sofria e chorava. Coisa que ela está relatando isso de sua passagem. Pero que me deu a mi debilidade la fuerza de suportar mis angustias, quien em las largas noites de insônio e de febre dolorosa se inclinava sobre mi cabeceira de mártir, quem refrescava meus lábios ardentes. Era vós, mi ángel de la guarda, cuya blanca auréola, aí é como por la luz, me rodeava. Era vosotros também, queridos espíritos amigos, que veniais a descer a meus ouvidos palavras de esperança e de amor. Aí sigue, não vou seguir lendo, amigos de verdade, para que vocês vão buscar esses casos que são lindos, que estão em El Céu e no Inferno, Revista Espírita, há muitos, e acá esse último acá está em El Evangelho segundo o Espiritismo. Há várias orações que os Espíritos nos vêm a dizer, e é muito lindo que nos vêm a nos orientar. São orientações, são orações que foram dictadas por los Espíritos. Então, nós temos que buscar dentro de nosso sentir qual a nós não chega mais. Então, eu os invito também a estar mirando essas orações, que é uma sequência de orações que tem, aqui há uma, aqui há outra, e todas são como uma súplica que uno está fazendo. Por exemplo, essa, espíritos muito amados, ángeles guardianes, vosotros a quienes Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar sobre os homens, sede nossos protetores em las pruebas de nuestra vida terrestre. Danos la fuerza, valor y resignación. Como é difícil, amigos, tener isso. Resignar-se. Inspirados
todo lo bueno y detenernos en la pendiente del mal. Él no puede detener, pero nos orienta. Nosotros tenemos libre albedrío y a veces lo utilizamos mal. Que vuestra dulce influencia penetre vuestra alma, hacer que conozcamos que un amigo sincero está aquí cerca de nosotros, que ve nuestros sufrimientos y toma parte de nuestros gozos. Ahí sigue la oración que uno tiene que hacer desde su más íntimo sentir, porque hay muchas palabras bellas, hay muchas personas que saben mucho, pero nada más lindo desde algo que nos puede salir desde nuestro más puro y más sincero sentir que de nuestro corazón. Bueno, amigos, yo no sé cuánto tiempo, yo no sé si fue muy rápida, yo no sé si hay comentarios, si hay aportes. Acá todos nosotros estamos en el mismo nivel que podemos às vezes comentar, compartir e agradecer a todos por dar essa oportunidade de estar falando de um tema tão bonito, e que há tantos espíritos e tantos relatos de médios que nos vêm chamar a essa conexão, porque se nós vamos ver na literatura espírita, sempre todos nos está chamando a essa conexão, a esse amigo sincero, que cada um pode ter o nome que queira, espírito protetor, mentor, guia, anjo de la guarda. ¿Ya? Eso es nuestro protector, es nuestro amigo que nos vela y nos cuida durante toda nuestra existencia. ¿Ya? Y hay los espíritus familiares también que están con nosotros. Nosotros no estamos solo con nuestro ángel de la guarda, estamos amparados por muchos espíritus buenos. Estamos amparados por muchos espíritus y depende de nuestro pensamiento para saber cuál nos está. Hay uno que es responsable por nosotros, pero há muitos que também estão com nós por afinidade. Há muitos que estão acá escutando todo o que hemos falado. Há muitos que nos estão intuindo. Quando eu comecei o estudo de hoje, que é mais reflexivo, comentado desde meu entendimento, desde minha evolução moral e intelectual, já? Então, quando eu comecei, então como eu estava super nerviosa, a internet não funcionava, não sei, eu pensei que não ia funcionar. ¿Ya? Entonces, igual así, yo estoy acostumbrada a hacer estudio del libro del Evangelio y todo eso, pero cuando yo vi que la cosa no funcionaba, ¿sabe cuando viene ese pensamiento? Yo, oi, calma, ahí fue donde yo saqué, fui a buscar ese librito, y yo, no, vamos a conectar, que todo tiene un porqué, depende de nosotros en cuál sintonía quiero entrar. Acuérdate de la historia que hay de los lobos. Há dois lobos que temos dentro de nós, ou dos animais, ou a referência que uno pode querer, ou dos lados, ou temos duas personalidades, depende muito do que uno quer poner, depende de como uno posiciona. Então, eu todos os dias há que poner em oração e agradecer por el dia, e saber dentro de mim como vou actuar, como meu anjo de la guarda quer que eu atue dentro de um caminho correto. E como eu posso lograr esse caminho? Aí vai depender de mim vencer minhas imperfeições. E como não vence? Com muito exercício, muitíssimo. Que todavia nós outros, eu hablo por mim, muitas vezes há dias que eu não penso, ai, como he falhado. Todavia eu não tenho a capacidade de fazer essa autorreflexão que fazia Santo Agostinho, que fazia todos os dias pela noite, o bem que eu he hecho hoje dia. As coisas que eu he hecho e deixei de fazer, não tenho, porque sou muito imperfeita. Pero, os comentários que estão acá, Graça, Josefa, há uma outra irmã que não sei o nome, Amarilis. Buenas tardes, hermana Gracia. Não sei quem vai terminar o tema. Normalmente é bom que seja, me gusta a característica que é esse estudo, porque cada pessoa vai dando sua maneira de comentar as perguntas. Então, nós vamos, como se diz, tu pode ler uma pessoa pode ler uma pergunta, eu posso ler a 489 para e outra pessoa vir cá e repetir, cada um vai entender de uma maneira diferente.
vai captar algo que nesse momento é necessário. Então, pode ser que dentro de meu estudo, há muitos temas que foram abordados que quizá não todos lograram retener. Por isso é importante volver a estudar solo, volver a ler o livro dos Espíritos, porque muitas vezes, muitíssimas vezes, não só estamos solos, mas também vamos estudar e encontrar com espíritos afins quando estamos em processo de emancipação da alma. Graças, amigos. Não sei se está bem, não sei como se diz a hora. Ciro, que hago, que devo de fazer? No, bravo, bravo, Emery, de verdad que gracias, qué bonito. Espero que meu portunhol foi bem entendido. Eu espero, é dificílimo, amigos. Eu, de verdade, me puse muito nerviosa al princípio, porque estava tentando conectar e não lograva. Tive que fazer desde meu celular, pero agradeço muito a compreensão de todos os amigos aqui presentes, todos, encarnados e desencarnados. Agradeço muito a oportunidade de poder estudar, porque o estudo serve para um. E se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, de verdade, todos os temas, todos os tópicos, todas as palavras estão na codificação de Allan Kardec. Todos os temas, se tu vai buscar Channing, aí está, Kardec, põe esse nome, Revista Espírita Channing, põe a senhorita Emma, vão ler a história de ela, é lindíssimo. Se uno vai buscar Espíritos Felizes, em Livro de los Médios, há uma coisa que habla também do Livro de los Médios, eu creio que na pergunta 252 também habla de Anjo de la Guarda. Há muitas coisas, porque é um espírito superior a nosso. Então, quando uno habla Anjo de la Guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos, nós sabemos que há uma escala espírita. Por isso eu falei, e eu creio que vindo na dúvida de uma pessoa aí, qual a diferença? Aí uma escala, o espírito, o anjo de la guarda, o nosso espírito protetor, é superior a nossa moralidade, a nós outros, não é um espírito muito mais superior. Não. Imagina, é como quando ele, não sei, Jesus cerca de nós outros. Se Jesus chega, nós não temos, vai passar o que passou com Pablo. Você vai cegar. Porque não temos a capacidade, não, isso estou falando hoje, não temos nem a capacidade de saber se realmente é Jesus que chegou ou um mensageiro de luz dele, de tão potente que é. Então, temos que ter intermediário, e nosso intermediário, nosso anjo de la guardia, hasta a divindade que é Deus, é superior a nós, moralmente e intelectualmente. Mientras eu me vou evolucionando como espírito, ele também vai. ¿Ok? Qué bueno todo, Meire. Gracias. Aquí tienes una preguntita que creo que se te pasó, pero yo te la voy a leer y tú nos das tu opinión. Dice, ¿Cuál? dice así, ¿por qué el tema de ángeles de la guarda Tá nas perguntas que para estou em la celular. sociedad? Ajá, Como? dice, ¿por qué el tema de ángeles de la guardia no es tabú para la sociedad y sí el hablar de espíritu protector? Ai, cadê? Porque o tema de Anjo de la Guardia não é tabu para a sociedade. Sabe por quê? Porque venimos de umas... dentro da história da humanidade, que é muito interessante ler, quando uno vai ver as parábolas de Cristo, e é importante estudar também, uno vai ver que nós venimos de uma sociedade cristiana depois de Jesus, por isso é cristiana, já? Então, se a igreja, o catolicismo, as crenças hablam muito de los ángeles de la guarda. Então, não é justamente tabu por isso, porque é um término que já foi aderido há muito tempo atrás. E aí, quando uno habla de espírito superior, aí sim, porque é como está direcionando palavras espíritas, ou espiritistas, como se habla, né? Nós somos espiritistas. Então, esse tema, quando uno habla desde antes de la guarda, por isso que há nomes, há términos. A nós, e Emmanuel nos disse isso também, nos falta, a terminologia é muito corta para nós, para toda a informação que eles nos têm que dar. Então, às vezes, há términos que, por exemplo, anjo de la guarda. Já? Então, anjo de la guarda, se uno habla dentro do
catolicismo se vai entender, dentro de várias religiões ou várias linhas de religiões se vai entender. Dentro do espiritismo também se aceita o término, pero nós vamos buscar entender o que significa esse anjo de la guarda. Por isso, digamos, um espírito superior. Então, se chegar a um católico dizer que o anjo de la guarda é esse que vê de alas, tudo isso, ou descer do céu e do inferno para ele, que são estados de consciência, quizá eles não estão preparados dentro de sua evolução moral. Então, não há que discutir das pessoas que não sabem do espiritismo, da doutrina. Uno tem que entender a posição do outro. É difícil, sim, falar de muitos outros temas. Pero el ángel de la guarda é mais fácil, por isso buscamos sempre términos que já se foi falando e é mais conhecido. Jesus buscava isso. Se nós vamos pensar que Jesus falava por parábola, tampouco nós entendemos muito, porque somos ignorantes todavia. São como ninhos, como diz, quando vêm os ninhos, nós somos ninhos ainda, todavia, em muitas informações. Pero isso vem da humanidade, dos términos que vêm desde antigamente. Se uno vai buscar Sócrates e Platão, falava da voz interior também. Entende que é o mesmo, o anjo de la guarda. Pero aí vamos evolucionando com términos. Vai chegar um momento que quizá não vamos falar nenhum desses temas. E a sociedade vai poder aceitar mais as coisas realmente mais universais. Eu creio que aí para a humanidade. Espero realmente que ela tenha orientado, se não, pode buscar assim como em la história do cristianismo, desde quando saiu o anjo de la guarda, ou então se buscar anjo de la guarda ou espírito superior, porque eles não vão falar sobre isso, sobre espírito superior. Pero é por isso, é mais cultural que, ou por falta, na verdade não é nem cultural, é por falta de informação, porque o que nós sabemos, às vezes é mais fácil repudiar ou não aceitar, de que tentar entender e buscar a compreensão. Por isso, a importância, e vou a dizer a todos, da instrução, de instruir, da leitura. Leiam, instruam. Eu, de verdade, uno vai ler uma vez, vai ler outra. Eu estou segura que esse estudo eu já fiz outras vezes e não saiu nada igual ao que hoje dia. Nada, quizá eu falei mais tonterias, ou quizá me estava mais nerviosa, pero quizá eu tentei trazer, então se uno tem que ler várias vezes, se Chico Xavier, como eu disse, ha leído não sei quantas vezes o meu livro, imagina, e ele sabia tudo, e assim seguia estudando. Então, se nós que somos espíritos todavia muito ignorantes, ou muito, estamos gateando em la evolução, pero vamos ao mesmo sentido. Então, temos que seguir e não quedar com o término, com a terminologia das palavras, e sim com a essência. Há na parte que diz assim, isso é sacar o espírito da letra, o espírito. É como tentar entender tudo isso. Perdão, amigos, que acá a buia como que... Ok? ¿Respondí? Sí, muy bien, de verdad que excelente, gracias. Bueno, yo en lo particular me quedo con varias cositas que dijiste, interesantes pues, para analizar. Anoté algunas, por lo menos esa del ángel de la guarda es cercano a nosotros, porque si es muy elevado, tal vez no lo entenderíamos, ¿no? Y es así, yo creo que tocas dar ese ejemplo de Jesús es el más genial, ¿no? Y yo vino a la mente, por ejemplo, Emmanuel con Chico, ¿no? O Joana con Divaldo, ¿no? Porque vemos como Emmanuel, por supuesto, tiene mayor elevación que Chico, pero ellos se entienden, pues, tienen esa sincronía y Chico permite ese acercamiento. Entonces, es algo que nosotros debemos llevar a la práctica, como nos dice los propios espíritus, ¿no? Porque a fin de cuentas, todos tenemos libre albedrío. Entonces, si yo en mi libre albedrío no busco a mi ángel de la guarda, no le estoy dando cabida, pues. ¿Por qué? Porque no hago oración, no me comunico con él, no trato de hacer ese puente para que la comunicación sea más fluida, pues. Entonces me llamó mucho la atención ese punto, ¿no? Sí.
También, por É um ejemplo, tema muito lindo e eu creio que o próximo estudo como também vai aclarar muitas dúvidas e é bueno ter dúvidas, eu creio, Gipsiro, porque nós não temos toda a verdade e a verdade está em los livros de Kardec, está na codificação, está em leituras complementares importantes, está em estudar, tá? Isso nos hace, uno diz assim, ai, não é que ser fanático, não. O fanatismo não serve de nada como está muito apegado a los términos, a las pessoas. Uno tem que seguir a doutrina. Já aqui não há pessoas que sabem mais, há pessoas que se preparam mais que outras. Acá nós estamos facilitando um estudo, é isso que eu sempre digo. Acá uno intenta facilitar o estudo para que as pessoas que estão aí, várias, não sei quantas pessoas são, que estão aí, 25, não? Puedan justamente isso, deixar, ter uma dúvida e buscar esse entendimento, buscar esse entender que Kardec nos quis dizer, como Kardec tinha se uno vai ver em obras póstumas, Kardec tinha ao redor de 15 minutos para estar com os espíritos superiores, para estar haciendo todo que está hecho de la codificação. Imagina nós temos uma vida para seguir estudando, não há que apressurar. Se uno não entende, vá, raio na palavra, busca entender. Se vai ler passagem de Jesus, busca entender que esse passagem de Jesus em esse tempo. Se uno vai estudar o Evangelho, busca o Evangelho, pero busca poner em prática em dia de hoje, em tu vida. Se uno vai ler o livro dos Espíritos, eu sempre, assim, as pessoas me perguntam, como parto estudando o livro dos Espíritos, ou como eu busco a compreensão do livro dos Espíritos. Eu comentei, o que seja mais fácil para ti. Se tu chegou ao espiritismo por um momento, por um problema que te está aquejando, seja duelo, seja divórcio, seja não sei o tema, pero vamos poner um tema el divórcio. Busque em livro de los espíritos. Tudo que diz de família, divórcio, causas de las aflicções. Não é ler o livro desde a primeira, pelo menos esse é o que eu oriento. Não sei se está correto, pero para mim é a maneira como eu busco entender mis sofrimentos, mis aflicções. Então, se busca o tema que nesse momento te está quejando e vai nisso. E se aí terminou o tema, aí peça desde a pergunta, pero vá desde do princípio, vá desde a primeira hoja. A vida é enorme, temos muito tempo para estudar. Ai, não sei se que passou, não sei se Ciro se caiu. Eu creio que sim, se cortou lá. Olá. Se oye, sí se oye. Olá, Buenos amigos, aí tá regressando de Ciro. Não sei se há alguma coisa mais que querem conversar. Se não, de minha parte, Ciro, ¿nos escucha? sí, aquí estoy ya nuevamente, el internet ha estado bastante Sí, frío. Y hoy día también, hemos pero bueno, tenido harto problema, sí. nada, bueno, yo creo que tu clase quedó muy bonita, de verdad, nosotros estamos muy agradecidos de parte de todo el equipo de Mensaje Fraternal, de verdad que, bueno, muy explícita, y bueno, no nos queda nada más que agradecerte por tomarte estos minutos. Como siempre decimos, esto también es caridad, pues, compartir este conocimiento, todo lo que tú has aprendido y transmitirlo, también es caridad, ¿no? Cosa que te agradecemos mucho. Não, Y eu bueno, que agradeço, por caridade foi de ustedes hacia mí, já? Essa é a verdade. Ahí te agradecemos tu humildad, o sea, tú poniendo como que los otros invitados, no, no, tú lo has dicho tal cual, cada quien da lo que tiene, pe, y lo da de la mejor manera y con mucho amor, pues. Entonces, de todos aprendemos, y bueno, yo creo que todos hemos quedado complacidos con tu ponencia. Y bueno, te queremos primero que nada invitar cuando ya venga el próximo ciclo, ya ves por la pregunta que vamos a seguir estudiando, tal cual como tú nos recomiendas, ¿no? Tratando de sacar Eu não. de la letra, ¿no? Tratando de indagar y de extraer el espíritu de las palabras, de la oración, de cada cosa. Y bueno, por eso te invitamos a que nos acompañes ya nuevamente en un próximo estudio. Y bueno, quisiéramos que antes de despedirte o que te despidieses y que nos des o nos hagas la oración de cierre, oración que nos Com acompañe en muito esta noche. gosto.
y toda la semana para que tal vez conectemos con ese ángel de la guarda de la mejor manera posible, pues. Así que gracias, Emeire, y bueno, te dejo, la palestra es tuya ya para la despedida. Gracias a ti, Gipsira. De verdad, como se diz, me sinto muito halagada com suas palavras e agradecida a todos vocês aqui presentes. Invitar a todos em esse momento a seguir-me em pensamento. Padre amoroso, Jesus, os mentores de nossas casas espíritas, os guias espirituais de cada país integrante acá. Les damos graças por poder estar em essa rede fraternal e amorosa, agradecendo a los colaboradores, a los coordenadores dessa tarefa, vibrando com muito amor para todos eles e sua família, vibrando por a saúde de toda a humanidade. Gratidão, Padre, por por esses momentos de estudos, por nossas horas de descanso, por las fuerzas que nos diste, por la luz tão necessária em dias tão difíceis, que essa centelha de tu luz divina siga iluminando nossos caminhos, com coragem, com fé, para dar mais passo a esse caminho evolutivo. Que seamos merecedores de tu preciosa ajuda, de tus ángeles de la guarda, desses mensageiros, desses espíritos protetores que estão conosco. Agradecemos, Senhor, por essa infinita misericórdia, que podamos sentir sempre sua presença a nosso lado e perceber sempre a orientação correta que sempre nos inspira com buenos pensamentos. Que todos nossos irmãos mais necessitados também puedan receber tu luz, tu amor, esse amor que ampara, que guia, que ablanda os dolores mais profundos del alma e del corpo físico também. Que sinta que seus problemas sejam amenizados, livianos, e que puedan seguir mirando sempre ao futuro. Que sigamos na prática del bem, del amor, que te presente na vida de cada de nós acá. E principalmente, Senhor, que a fraternidade entre irmãos, entre nações, entre pessoas e entre nós seja nossa principal bandeira para esta encarnação. Que nossos amigos, familiares, nossos ángeles estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que así sea. Gracias, Emeire, de parte del equipo de Graças a todos. Muitas nuevamente. graças a todos pela Gracias. isso. Graças a todos que estão aqui comigo também. Muitas graças, Gipsiro, pela oportunidade. No, gracias a ti. Bueno, bueno, esperamos tenerte pronto. Y bueno, Quando necessita, estou à disposição. gracias. Y bueno, les damos las gracias a todas las personas que nos han visto en vivo, a las personas que nos verán nuevamente grabado en YouTube. Y bueno, esperamos tenerlos la semana que viene para continuar con este fascinante tema, tal cual como nos ha dicho Emeire. Y recuerden, sacar el espíritu de la letra. Tenemos esa tarea. Emeire nos acaba de recomendar que escudriñemos, que busquemos, que estudiemos, que seamos autodidactas. Y es así, pues, tal cual. Emeire, de parte de todo el equipo, nuevamente gracias. Y bueno, para todos una feliz noche, una feliz semana. Y nos reencontramos nuevamente en otro estudio.